Elas são verdadeiros anjos da guarda. Eu tô aqui na Toda de Branco, assessoria de casamento, e vou explicar para você por que elas são tão queridas pelas noivas. Me explica, Mariana, o que faz uma assessora? A assessora, na verdade, ela cuida de todos os detalhes do casamento, desde as indicações até o dia. Então, assim, hoje em dia as noivas estão muito corridas, então por isso que a assessoria tem virado um serviço super necessário, porque elas não têm tempo de ver os detalhes e as coisas do casamento também estão muito destrinchadas. Então, a gente consegue saber cada item, o que a pessoa precisa, qual é o perfil dela e onde que isso vai se encaixar no casamento. Mas agora me explica uma coisa, Georgia. Esse cuidado todo vem do quê? Começa na igreja, na papelada? Como é que funciona? A melhor hora de contratar uma assessoria é quando a noiva ainda não tem nada. Normalmente elas vêm assim só com uma data na cabeça, mas em São Paulo a concorrência para as melhores igrejas, para as igrejas maiores, é muito grande. Então o ideal é assim, ela vem sem nada ou só com a data da igreja e a gente ajuda a dimensionar todo o resto. Porque vira e mexe acontece assim, a noiva vem e já fechou o espaço, daí o espaço é muito grande para o número de convidados dela. Ou o espaço é pequeno e a lista cresce, a lista sempre cresce, e a lista cresce, daí fica aquele desespero de não vai caber, não vai caber. Então, o legal é assim, é ter assessoria desde o começo, para a gente realmente ajudar em todos os passos. Primeiro passo é data, que você fecha com a igreja e o espaço, e daí a gente vai indicando todos os outros fornecedores, vai acompanhando em tudo, para que também o casamento seja todo coerente. Não, e nessa hora, o que vale, o que fala mais alto, é a experiência. Agora, como é que vocês conseguem conciliar o DJ que só tem data num lugar, e aí a banda que só tem data no outro, e o local, e a igreja? Como é que vocês não enlouquecem? Porque noiva leva qualquer um à beira da loucura. Conta pra gente. Na verdade, assim, a gente gosta muito do que a gente faz. Então, isso é muito importante. Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Como é que você aguenta a noiva dando chilique? A gente acredita que todo casamento tem um significado. E acho que esse que é o segredo principal. A gente trabalha muito com prioridade. Então, esse drama do tem isso, não tem aquilo, a nossa intimidade com a noiva ela é tão grande que ele não vira um sofrimento. A gente sabe, na verdade, a nossa primeira reunião é para tentar entender o perfil de cada casal. A gente fala aqui na Toda de Branco que o importante é que cada casamento tenha a cara dos noivos. Porque a gente acredita que cada convidado, quando entra na festa e reconhece algum detalhe, ele sente parte desse evento, entendeu? Ele não está lá como qualquer pessoa. Então, se ele reconhecer que aquela tortinha é de um sabor da cidade que ela mora, ele sabe que ele conhece a história do casal. Então, isso faz muita diferença. Então, o que acontece? A partir dessa história do casal, que a gente vai escolhendo. Então, assim, principal, prioridade, você tem que estabelecer suas prioridades no casamento, principalmente para budget, porque às vezes a pessoa fica sofrendo, eu quero o melhor fotógrafo, e aí não sobra dinheiro para o vídeo. Então, assim, o que é muito importante para esse casal? Para a gente poder direcionar. E aí é óbvio que, a partir disso, que a gente começa a agendar os principais fornecedores que não teriam a data, que são mais concorridos. Se aquilo é muito importante para a noiva, a gente começa sempre por esse ponto. E vocês têm alguns fornecedores que são parceiros de vocês? Ou a noiva chega e fala, eu quero com fulano, e vocês, de repente, veem que aquilo não é bem o perfil? Dá para mudar a cabeça de noiva? Dá, mas assim, se a gente sabe que ela já tem um fornecedor, às vezes o fornecedor fez o casamento da irmã, da prima, já conhece a família, já faz parte da história, a gente não tem nenhum tipo de restrição, ela pode fazer com eles. Mas a gente sempre indica aos nossos fornecedores. Assim, o trabalho da assessoria vai muito de identificar o perfil da festa, o perfil do casal e indicar alguém compatível. Então, se eu estou vendo que aquele casal é super clássico, eu não vou indicar um fornecedor de decoração que tem um perfil mais moderninho, que gosta de todo mundo em lounge e tudo mais. Então, isso faz muito parte do nosso trabalho, é focar naqueles fornecedores que realmente vão atender a expectativa do casal. E a gente tem, sim, fornecedores com quem a gente trabalha sempre, mas eu acho que é muito importante para uma assessoria não ter aquela coisa de panelinha, sabe? Realmente, aqui na Toda de Branco, essa é a nossa visão, assim, indicar sempre quem vai satisfazer o casal, e não quem sempre trabalha com a gente. Lógico, os melhores do mercado, mas sempre focados realmente para o tipo de casamento que a gente está fazendo. Agora, existe uma coisa que preocupa muito as noivas, é o fato do cara simplesmente não aparecer. Então, quer dizer, no dia do casamento, no dia da cerimônia, simplesmente o cara que era para levar flor não aparece. É o pescoço de vocês que fica ali? Mas é justamente por isso que a assessoria ajuda.
a gente só indica fornecedores que a gente conhece. Então, a gente tem essa conversa com as noivas. Às vezes tem noivas que, mesmo tendo assessoria, tem umas neuras com os contratos, pelo amor de Deus, então só vou pagar no dia para garantir que ele esteja lá. E a gente fala assim, primeiro, empatia é fundamental, porque você tem que acreditar, você vai conviver, aquela pessoa vai estar no dia mais importante da sua vida. Então, isso é muito importante, que você tenha empatia e acredite na visão que aquele profissional tem. Os contratos garantem tudo isso, mas a gente fala que contrato nessas horas, assim, depois a briga é depois do casamento, depois que não se resolveu. Mas a gente só indica pessoas que a gente já confia. E como a gente tem muitos casamentos com os fornecedores, é óbvio que eles vão tomar um cuidado muito maior com isso, porque eles sabem que se eles se queimarem e a gente tem outros casamentos, a gente vai comunicar para quem tiver que falar, né, no mercado da postura desse profissional. Então, isso tem um cuidado, porque as pessoas se conhecem, não tem como. Agora, que o nome Toda de Branco é uma fofura, ninguém pode negar. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a história da assessoria. Nossa, a assessoria começou há 4 anos atrás, quando teve aquele boom de blogs no Brasil, quando estava começando. Existiu o blog da Constance, que é até hoje uma super referência para a gente, e não tinha mais blogs famosos assim de festas. Como eu sempre gostei do assunto, eu falei, vou fazer um blog e comecei a postar só referência. Não tinha nada de assessoria, não tinha nada profissional ali, era um hobby mesmo. E aí, com o tempo, começaram a chegar pedidos de orçamento, eu explicando, então, mas eu não sou assessora, eu não trabalho com isso, é só referência. Daí começava, não, mas então, me ajuda só na decoração, me dá uma consultoria só para essa parte, para aquela. Daí eu fui ajudando, fui pegando experiência, li muito livro, fui ajudando outras pessoas que já trabalhavam com eventos, assim, com referências, acompanhando como funcionava. E assim nasceu a assessoria, bem aos pouquinhos. Nos 2 primeiros anos eu fiquei sozinha, e aí eu fui fazer um casamento de uma amiga da Mari, a Mari era madrinha. Tem até umas fotos muito especiais que a gente está junta arrumando o véu da noiva. A gente nunca imaginou que a gente fosse ser sócia, assim, foi muito legal. E ela estava noiva, me contratou para ajudá-la, mas antes mesmo do casamento dela, a gente já virou sócia, assim, empatia foi instantânea, e a gente foi estudar cenografia junta, um curso que a Mari achou e me indicou. Fomos fazer o curso, a gente vê que tudo batia, e daí foi assim que veio. E o nome, na verdade, foi assim, coisa de 5 minutos, sabe? De você olhar e falar, que nome eu vou dar para o meu blog? Daí eu fiquei, lá vem a noiva, não, lá vem a noiva batida. Daí lá vem a noiva toda de branco, toda de branco. E escrevi. Foi assim, não teve nada de muito especial na escolha. Não, e que teve de especial, teve sim, que a gente não pode negar que foi uma parceria que deu certo. Agora, me explica uma coisa. A noiva que não quer contratar uma assessoria, porque tem uma mãe que tem como experiência casamento, tem como contratar assessoria de um dia só. Como é que funciona? Assessoria do dia, ela é a maior preocupação das noivas, porque assim, quem que vai garantir que o que eu contratei vai estar lá mesmo? Mas a gente toma muito cuidado com a assessoria do dia. Na verdade, a gente nem chega a passar o orçamento antes de a gente saber quem são os fornecedores. Justamente por essa responsabilidade. A partir do momento que a gente assume a assessoria do dia, a gente cuida de todos os últimos detalhes. Então, a gente vai afinar, checar com os fornecedores tudo que foi contratado e garantir um cronograma, tudo organizadinho para que no dia seja perfeito. Então, assim, é muito importante que a gente tenha afinidade com as pessoas que a noiva contratou para a gente fazer o melhor trabalho. Porque não adianta eu me responsabilizar por um fornecedor que eu não sei como funciona. Isso é uma coisa arriscada. Às vezes, a gente responde para as noivas, até parece indelicado. Olha, a gente só consegue passar uma proposta sabendo quem são seus decoradores, os passos, tal. Parece que a gente é arrogante, mas não é por isso. É porque eu não me sinto confortável, nem a Gelda, a gente se comprometer com alguém que a gente não conhece, prejudicar o dia mais especial de alguém. Então, isso é um cuidado que a gente tem. Isso acontece às vezes, eu acho que hoje em dia, com a correria, as pessoas não têm pego muito a assessoria do dia, porque acontece assim, a noiva chega e pede a assessoria do dia. Aí ela começa a correr e fala, não consigo ver decoração. Não acredito, esse orçamento tá um absurdo. Mas como é que eu vou ver limpeza? Ar-condicionado? Porque é fácil você ver doce.
A sua mãe sabe quem são os melhores fornecedores de doce. Bem casados são alguns tradicionais. Mas você vê essa coisa, as taxas que você tem que pagar, limpeza, manobrista, essa coisa que não é frufru. Gerador, cobertura, alguma autorização da CT, algum tipo de ar-condicionado que você precisa. Esse tipo de coisa muito... Que não é essa parte... Parte chata, né? Parte chata. Aí elas se desesperam. Então aí começa uma parte... então vamos rever, vamos cuidar desde o começo. O que já precisa fechar, a gente já cuida. Se não, quando a noiva pega um lugar que é muito completinho, aí dá para pegar uma assessoria do dia. Às vezes tem noivas que já fazem eventos corporativos, então ela já tem um know-how. E aí a gente ajuda nisso, que é essa garantia de checar todos os fornecedores através dos contratos, organizar os horários de montagem, essas coisas assim. Não pode chegar 2 caminhões para não fechar a rua no mesmo horário. Que são essas coisas que a noiva começa, meu Deus, será que eu esqueci de alguma coisa? Será que vai dar certo? Então a gente entra aí. Uma dúvida que eu tenho... Qual é o tempo seguro que uma noiva deve procurar pela assessoria para que vocês consigam planejar tudo com tranquilidade, sem desespero e até para passar para a noiva essa coisa mais calma, mais tranquila? O ideal é mais ou menos 1 ano antes. Como tem algumas igrejas que são muito concorridas, a noiva às vezes precisa marcar com muita antecedência. Então não tem problema nenhum. A gente já teve várias noivas que fecharam com a gente 2 anos antes, por exemplo, e a única diferença é que fica mais espaçado. Se a noiva é muito ansiosa, talvez no final... Tem noiva que não seja ansiosa? Não, tem algumas que são incrivelmente calmas, sabe? Que vai muito do quanto a pessoa confia. E acho que também do quanto, assim, ela tá esperando aquela data que chegue logo. Tem noiva que fala assim, eu quero que demore. E tem noiva que fala, nossa, eu quero que seja amanhã. Então, acho que esse sentimento, assim, é o que norteia o nível de ansiedade delas. Mas quando a noiva é muito ansiosa, 1 ano é ótimo, porque assim, a gente tem tempo para fazer tudo com calma e não ficar aquela coisa de 3, 4 reuniões por semana, porque hoje em dia todo mundo trabalha, às vezes é difícil elas saírem do trabalho durante a semana, a noiva fica doente, que é uma coisa, nossa, chove atestado para os chefes, Porque, assim, quando o casamento é organizado em muito pouco tempo, a gente já teve casos, assim, 3, 4 meses, às vezes até menos, mas fica corrido. Daí a noiva tem que ter essa consciência de que ela vai ter que disponibilizar mais tempo da agenda dela durante a semana e nos finais de semana, eventualmente, para ir nos fornecedores. Agora, reza a lenda que o casamento começa a partir do momento que você já pensa em casar. Aí já vem todo aquele processo de comprar. O fato de você comprar a roupa já está sendo o casamento. É verdade? Porque é um dia só e passa tão rápido. Então, se eu te contar que a gente já recebeu e-mail de, algumas vezes, de meninas que ainda não são noivas, mas que já sonham da gente fazer assessoria. Mentira! E ainda não foram pedidas em casamento, você acredita? Isso é super comum, acho que é um sonho de toda mulher e, assim, você tem que ver até que ponto que é saudável, né? Porque você guardar referências do que você gostaria para quando você for pedida é legal. Quando a pessoa chega aqui cheia de referências, abastece o nosso trabalho, isso ajuda muito para a gente entender quem é aquela noiva. Mas é importante você olhar para isso com uma certa realidade, sabe? A gente está cansada de ver histórias assim de noivas que atropelaram e assim ou se frustraram em algum momento ou que não conversaram direito com o noivo. A gente acompanha muito isso é muito importante, principalmente quando a pessoa quer fazer tudo muito rápido. A gente fala isso para os casais assim, dá para fazer muito rápido? Dá, mas cuidado porque vocês só vão falar de casamento por 3 meses, assim, não sai, não viaja, todo fim de semana, eu vou ver o padre, eu vou ver a orquestra, eu vou ver... E assim, o noivo não tem muita paciência para isso, né? Então tem que tomar um cuidado com isso para não virar, tipo, bridezilla, né? Neurótica. Bom, meninas, tá dado o recado. Deu para aprender um pouquinho de como é que funciona a assessoria? Agora, eu sou toda de branco. E você? Gostou? Então, acesse o nosso site, entre em contato com a gente. E se tiver dúvidas ou sugestões, já sabe, é só curtir a nossa página no Facebook. Um beijo e até a próxima.